No exercício 4, está querendo saber se esse ponto Q ele tem algum limite quando eu faço o ponto P tender a zero sobre a parábola y igual a x ao quadrado. Então, a ideia para se resolver esse problema é a seguinte: eu vou encontrar o coeficiente angular desse segmento. Esse segmento ele tem coordenada 0, 0, e aqui, por ele estar sobre a parábola, vou denotar de coordenada A e A ao quadrado. Então, o coeficiente angular desse segmento, M, vou denotar de R, coeficiente angular é diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Então, vai ficar A ao quadrado menos 0 é A ao quadrado, dividido por A menos 0, que é A. Então, simplifico um quadrado com A, isso é exatamente A. Esse ponto, pelo fato dele estar no ponto médio desse segmento, é fácil de ser calculado. Como que ele é calculado? Pela média aritmética dos extremos. Então, esse ponto, ele tem coordenada, a abscissa, ela vai ser a média aritmética, então vai ser 0 mais A dividido por 2, ou seja, tem coordenada A dividido por 2, e ordenada 0 mais A ao quadrado dividido por 2, então tem ordenada A ao quadrado dividido por 2. Então, esse ponto, ele tem coordenada A dividido por 2, A ao quadrado dividido por 2. Isso vem lá da geometria analítica, que o ponto médio de um segmento é a média aritmética das suas coordenadas dos pontos extremos desse segmento. Então, eu tenho esse ponto e eu sei que esse segmento ele é perpendicular a esse outro segmento. Então, o coeficiente angular de uma reta perpendicular à outra é o inverso do oposto da nossa reta R. Ou seja, se eu chamo esse segmento de S, o coeficiente angular do segmento S vai ser menos 1 dividido por A. Ou seja, eu inverto o A, aqui é como se fosse A dividido por 1, então fica 1 dividido por A, e inverto também o sinal. Então fica menos 1 sobre A. Então eu tenho o coeficiente angular e tenho também um ponto por onde esse segmento passa, de coordenadas A dividido por 2 e A ao quadrado dividido por 2. Então, com isso, eu consigo encontrar a equação dessa reta que está sobre esse segmento. A equação ela é dada por y menos a ordenada do ponto, A ao quadrado dividido por 2, que é igual ao coeficiente angular, menos 1 dividido por A, que multiplica x menos a abscissa do ponto que eu sei, x menos A dividido por 2. Então, eu tenho a equação da reta que está exatamente em cima desse segmento, e esse ponto que nós queremos saber, ele está em cima do eixo y, ou seja, a coordenada x dele vale 0. Então, para eu saber quanto que vale y em função de A, basta eu fazer x igual a 0, que eu vou ter a coordenada y do meu ponto Q.
Então, para x igual a 0, nós vamos ter y menos a ao quadrado dividido por 2, vai ser igual, aqui vai ficar 0, então vai ficar menos, com menos dá mais, a, uma vezes a dá a, e 2 vezes a, 2a. Então, simplifica um a com a, isso é igual a meio. Então, y é igual a ao quadrado dividido por 2 mais meio. Então, o que está acontecendo, por que que eu fiz tudo isso? Quando o ponto P ele tende à origem sobre a parábola, o que a gente pode perceber é que a abscissa desse ponto, por exemplo, se o ponto está aqui, a abscissa ela muda de posição. Se o ponto está aqui, a abscissa ela está se aproximando cada vez mais da origem, ou seja, a partir do momento que eu faço P tender a 0 sobre a parábola, a abscissa do ponto P está tendendo a 0. Então, é equivalente eu dizer que A tende a 0. Então, quando eu faço A tender a 0, ou seja, eu estou fazendo o ponto P tender a 0 sobre a parábola. Então, quando A tende a 0, a coordenada y do ponto Q está tendendo, quando A é igual a 0, eu coloco 0 aqui, fica 0 ao quadrado dá 0, dividido por 2 dá 0, só me sobra o valor de meio. Então, o que está acontecendo é que o ponto Q ele realmente tem uma posição limite, e essa posição limite é o ponto de coordenada 0, meio.